Glória a Deus. Aleluia. Então, a terceira coisa que Abraão fez, meus queridos, que Elias fez, foi cortar o sacrifício. Aleluia. Estava morto ali. Isso fala para nós. O nosso velho homem tem que estar morto. Não é? Nós temos que morrer para o mundo. Não há mesmo mundo, nem no que no mundo há. O amor do mundo é inimizade contra Deus. Não podemos servir a dois senhores. Aleluia. Ou há de agradar um e odiar o outro, ou vice-versa. Glórias a Deus. Mas para que o fogo descesse, Elias cortou o sacrifício. Amém, irmão? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Outra coisa que ele fez, irmão, foi abrir um rego em volta do altar. Glória a Deus. Nosso diz que ele abriu um rego na medida de 2 sementes, que mais ou menos Paulo, né? A largura de plantar uma semente, mais ou menos a largura de um arado. Ele passa lá naquela brecha, né? Aquele rego no chão, e onde se coloca a semente. Então ele abriu o dobro disso. E ali, irmão, por que ele abriu aquele rego? Porque ele foi inspirado por Deus de que, antes de clamar ao Senhor, depois consertar o altar, colocar lenha, aleluia, e apresentar ali o sacrifício ao Senhor, ele iria jogar água sobre o altar. Glória a Deus. E por isso ele abriu aquele rego em volta. Mas esse rego, meus queridos irmãos, tem uma simbologia muito importante, porque fala de separação. A separação entre o perímetro do altar e a outra parte, né? O terreno. Primeiro aquilo fala de exclusividade. Mas outra coisa, irmãos, que representa aquele rego, fala de separação. No passado, muitas cidades eram edificadas, muitas torres, muitos castelos, né? Principalmente se usava isso muito na Inglaterra, na Idade Medieval. Quando se edificava um castelo, né? Um palácio, o que eles faziam? Eles cavavam em volta uma vala bem grande, bem larga, alguns metros, tanto de largura como de profundidade, enchia de água. Para quê? Para que, se os inimigos viessem, não teria acesso direto às muralhas do castelo. Isso era até que se usava no passado. Babilônia tinha isso. Havia um rio que passava por debaixo, mas também circuncidava aquela cidade. Glória a Deus. E no passado, para poder entrar ou sair daquele castelo, daquela cidade, se colocava ali uma ponte. Eles levantavam, depois arriavam ela descia, e o exército entrava ou saía, né? As pessoas entravam ou saíam daquela cidade e depois levantavam aqui. Então era uma segurança, havia uma separação entre o castelo, o palácio, né? Daquele rei, do resto, né? Da terra. Havia uma separação. Esse rei que Elias abriu aqui, tinha 2 objetivos. Primeiro, reter as águas que seriam colocadas. Porque Elias fez uma coisa, irmão, que jamais foi feito. Foi pegar água e jogar em cima do sacrifício. Então, por que Elias fez isso? Para que quando o fogo caísse, irmão, ninguém pudesse dizer, aleluia, que fez alguma tramóia ali, algum artifício qualquer. Não, joga água em cima, a primeira, a segunda, a terceira. Mas essa inspiração de Deus, irmãos, que Elias teve, fala para nós, tem uma simbologia muito forte. Primeiro vamos falar do rego que ele abriu, e fala de separação. Porque, irmãos, é importante que o crente, que tem a sua vida na presença de Deus, ele tem que se separar das coisas do mundo. Se separar daquilo que está em volta. Para quê? Para poder reter as águas. A água fala da palavra. Glórias a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro para a mulher samaritana de que a água que ele estava oferecendo para ela era a sua palavra. Porque Jesus primeiro disse, dá-me de beber. Mas Deus fala comigo sobre a mulher samaritana. Você lembra, né, do diálogo entre os dois? E Jesus disse para ela, se tu soubesse quem te pede de beber, tu lhe pedirias a água viva.
disse, mas Senhor, não tem o poço é fundo, deve ter essa água viva. Ele disse, se tu beberes da água que eu te der, nunca mais terá sede. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, se falar nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Glória a Deus! Louvado seja Deus. A água é a palavra. A palavra que mata a nossa sede. A palavra que nos limpa. Jesus disse, vós já estás limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Porque Jesus veio com a bacia para lavar os pés dos discípulos. Primeiro para dar um exemplo para eles, porque havia, no meio dos discípulos, ainda alguma coisa assim bem humana, de quem era o primeiro, quem ia se assentar à direita, quem ia se assentar à esquerda de Jesus. Tinha umas coisas dessas, porque era o mais falante, que falava primeiro, todo mundo achava que ele era o líder, mas na verdade ele não era um líder mesmo, Ele estava ali, era o que mais falava, Era o mais requisitado. Mas o líder, depois nós vemos que era Pedro, o líder depois foi ser Tiago, no nome do Senhor. Mas Pedro estava ali na frente, Aleluia. E a palavra nos diz, meus queridos irmãos, aleluia, que o Senhor disse para a mulher samaritana que a sua palavra era a água que iria matar a sua sede. Ela disse, me dá dessa água para que eu não venha mais no poço. Mas ele disse, não, irmão, ela não estava entendendo ainda completamente, entendeu depois, aleluia, que a água que Jesus estava lhe oferecendo, aleluia, não ia matar a sua sede física, mas iria matar a sua sede espiritual. E matou. Porque aquela mulher correu na cidade e disse, olha, encontrei com um que disse tudo aquilo que eu tenho feito. Seria esse o Cristo? E eles correram lá. Glória a Deus. E depois de ouvir Jesus falar, ele disse, mulher, já não é pelo teu dito que cremos, mas nós temos visto e ouvido que esse é o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. E verdadeiramente esse é o Cristo.